É realmente inconcebível a gente ter uma reforma que vai levar 6 anos. Isso aí eu nunca vi. O empresário tem com que se preocupar, que é vender o seu produto, ter qualidade no seu produto, cuidar dos seus funcionários, cuidar do seu marketing, fazer um monte de coisa. E agora ele vai ter mais uma coisa para se preocupar durante 6, 7 anos: a mudança da reforma tributária. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Território Tributário. Eu sou a Naya, da Jornada da Reforma Tributária, e com todas essas mudanças batendo a nossa porta, a gente tem aqui nesse episódio uma pessoa muito especial, muito importante para esse momento, que vai trazer muito conteúdo legal para a gente. Eu sou Bruno Brunelli, um dos idealizadores aqui da Jornada da Reforma Tributária, e hoje a gente está com ninguém mais, ninguém menos do que Ernesto Abercorn, um dos fundadores da TOTUS e da RP Flex. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é para você se apresentar e contar quem é o Ernesto por trás das câmeras. Quem é o Ernesto que construiu uma das jornadas mais inspiradoras de empresários brasileiros? Bom, eu sou formado em administração de empresas, mas eu me considero um programador. Eu, desde a SIGA, Microsiga, depois a TOTUS, sempre me dediquei mais à área técnica. Eu não sou um bom empresário, um bom gestor. Então, por isso que eu sempre tive boas pessoas que me acompanharam, como o Laércio Cosentino. Hoje eu tenho também uma pessoa muito interessante na RP Flex, o Tato. E trabalho com prazer, e eu acho que é isso que faz com que as empresas vão bem. Eu trabalho sábado, domingo, de noite, vivo pensando no meu negócio. E com isso a empresa nasceu como SIGA, depois virou Microsiga, TOTUS, aí eu fui para o conselho e fiquei em casa. Jamais ficar em casa. Então eu montei a RP Flex, um RP na nuvem, está aí no mercado, e eu continuo programando. Ernesto, hoje a gente vive um dos momentos, acredito, mais desafiadores por vários sentidos. A gente está passando por uma mudança tecnológica, veio a inteligência artificial agora de uma forma mais acessível para os empresários. A gente vem passando por um período macroeconômico de guerras e incertezas, e a gente passa agora por um desafio da reforma tributária no país. Eu queria ouvir de você qual foi o maior desafio que o Ernesto passou em sua carreira? Qual foi o maior desafio que você já passou? Eu passei por vários desafios, né? Porque a tecnologia da informação, ela sofreu muitas mudanças, principalmente, quer dizer, não principalmente, mas uma das grandes mudanças foi a passagem do mainframe para o microcomputador e depois a computação na nuvem. Então esses dois movimentos realmente fez com que nós mudássemos totalmente os programas, né, tendo que ajeitá-los para a nova situação tecnológica. E agora nós temos uma mudança diferente, a mudança de uma reforma tributária, que também vai dar trabalho, mas eu acho que no fim a gente consegue resolver todos os problemas. Ela tem essa característica que ela não vai ser direta, quer dizer, no dia está assim, no dia seguinte mudou tudo, ela vai levar alguns anos, né? Vai até 2033, então isso vai provocar todo um trabalho durante esse tempo, que eu acredito que vai nos fazer estudar muito, porque estudando, analisando e se dedicando, a gente resolve tudo. Com certeza. Pra gente, assim, enquanto você tá falando, eu tô aqui já pronta para aprender tudo que a gente tem para trocar hoje. É uma honra estar com você aqui e poder aprender um pouco com você sobre toda essa experiência, toda essa jornada. E quando a gente fala de mudança, a gente sabe que você teve um papel muito importante, você protagonizou muitos momentos de mudança, desde da mudança do mainframe ali, mas também mudanças de legislação, mudanças de sistemas tributários. A gente sabe que
que teve muitos desses momentos em que precisou parar a bola ali e se refazer e tudo mais. E eu queria te pedir para contar um pouquinho sobre isso, sobre sobre lidar com essas mudanças, sobre a adaptação, sobre esse processo de estudo e de desenvolvimento. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso aqui pra gente, para nos inspirar aí para essas próximas etapas. Então, o fato é que eu peguei um momento de muitas mudanças. Eu estudei administração de empresas na GV e lá a gente nem falava quase em processamento de dados, em computação. A gente aprendeu como administrar uma empresa no lápis e papel. E foi justamente nessa época, na década de 60, 70, que a informática, a tecnologia da informação começou a se desenvolver. Inicialmente com os mainframes, né? O 360 IBM, a Honeywell Bull, por máquinas grandes, enormes, com disco e fita. A gente, na verdade, eu comecei processando os dados em birôs de serviço. Eu não tinha condições de comprar um computador, de alugar um computador. Aí, essa época do mainframe era completamente diferente do que veio depois, na década de 80, com os microcomputadores. Aí sim você já tinha uma máquina menor, ficou mais fácil, mas mudaram, a tecnologia mudou totalmente. As linguagens que eram antigamente o Assembler, COBOL, RPG, mudou para Clipper e outras linguagens, DBase. Então, na década de 80, nós tivemos que migrar para essa nova tecnologia. Aí, ainda nos anos 2000, veio toda essa mudança também da internet, do processamento à distância, o que fez com que novamente a gente tivesse que refazer os sistemas. E quando a TOTUS foi aberta, eu fui para o conselho. E aí eu montei a RP Flex, que está aí até hoje, uma empresa que tem um RP bastante interessante, na nuvem totalmente, e que está resolvendo também os problemas agora com a reforma tributária. Exatamente, protagonizando novamente um grande momento de mudança, né? Um momento extremamente importante para os empresários. E uma das coisas que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar é que não foi de graça, né? Hoje a RP Flex está pronta para esse momento, né, de virada da reforma tributária, mas que isso não foi de graça, que teve aí um tempo de preparação, né, que teve toda uma estrutura trabalhando aí nos últimos meses, no último ano, se preparando para a reforma tributária. E eu queria ouvir um pouquinho da reforma tributária sobre a tua ótica, sobre o teu ponto de vista. Queria que você trouxesse um pouquinho aqui para a gente das tuas expectativas em relação a essa grande mudança que a gente está vivendo. Então, a primeira característica é essa, que ela vai durar aí mais ou menos 8 anos ao todo, né? Porque, pelo que a gente está ouvindo falar, ela só vai estar totalmente implementada em 2033. Sim. Vai começar em 2026. Então, vai ser um processo lento, com mudanças a todo momento, e que vai fazer com que a gente tenha que estar sempre alterando o sistema. E alterar um sistema, muitas vezes da nossa parte, que desenvolve programas, quer dizer, do RP, a gente resolve, vai lá, mexe nos programas. O problema está do lado do cliente, porque o cliente, ele não é um técnico, ele usa o sistema, mas ele não é um técnico em TI. Então, qualquer mudança que você faz no RP, para o cliente, é sempre uma dor de cabeça tremenda. Ele tem que entender como funciona a partir daquele momento o sistema que ele vinha usando de um jeito. Então nós vamos passar aí por um período aí de praticamente 6, 7 anos, com uma certa dificuldade nessa transmissão do conhecimento que vai sair do governo, vai vir para nós, empresas de RP, e temos que repassar isso para os empresários, seja indústria, comércio ou serviço. Mas faz parte do jogo. O governo escolheu essa opção de não fazer a reforma de um dia para o outro, de um curto prazo. Então nós temos que respeitar isso e vamos trabalhar para isso. E eu sempre digo, no fim tudo dá certo. Temos que ser otimistas. É isso. E hoje, assim, qual as principais competências que você entende que em períodos de mudanças os empresários precisam ter? Bom,
tem toda essa parte de tecnologia, mas hoje o empresário ele não precisa conhecer profundamente a tecnologia, embora você tenha hoje a maior parte das empresas tem seus próprios sistemas, tem seus computadores, ou pelo menos estão ligados na internet. Então o empresário ele vai viver esse drama de estar mudando o sistema, e mesmo se ele tiver um sistema que não é dele, que é um sistema como o RPFlex ou como o Proteus, que ele comprou, ele vai acompanhar essas mudanças. E o empresário, ele tem uma série de outros problemas. Ele tem o problema do comércio, de vender o seu produto, da qualidade do seu produto, dos seus colaboradores, de contratar, de treiná-los e tal. Além disso, ele vai ter que o tempo todo estar ligado com essas mudanças dos sistemas, porque a reforma vai acontecer paulatinamente. É uma coisa nova, eu nunca tinha visto isso antes, e aí vamos ver como isso vai funcionar na prática. Espero que o governo faça todo um treinamento e deixe tudo muito claro, porque isso também é importante. Se as mudanças forem lógicas, bem definidas, e o governo realmente investir no treinamento, na educação dos empresários e dos técnicos que vão desenvolver esses programas, aí a coisa vai acontecer corretamente. Esperamos que seja assim. Boa. E quando a gente fala desse momento aqui, você trouxe bastante para a gente a importância da tecnologia, né, na vida do empresário, diante de uma mudança tão grande. Não existe uma outra forma de se adaptar senão com a tecnologia a todo esse processo de mudança. E de acordo com a sua experiência, eu queria entender se todo o movimento tecnológico que existe, aliado a toda essa mudança tributária, como tende a ser o desafio desses próximos anos? Então, eu diria que nós, vamos dizer assim, Bureau de Serviço ou empresas de ERP, eu acredito até que vamos ter uma pequena vantagem. Por quê? Porque como essa reforma, todo esse processo não vai ser de imediato, quer dizer, vão ser vários anos que vão ocorrer essas mudanças, as empresas, porque hoje o mercado de ERP é assim, tem muita empresa que desenvolveu o seu ERP. Tem lá uma equipe interna que fez o seu ERP. E uma grande maioria que tem um ERP de terceiros, né? Seja da RPFlex, seja da TOTUS, seja de outros concorrentes que nós temos. Mas essas empresas que têm ERPs de empresas especializadas, ela não tem que se preocupar com a parte técnica. Aquelas empresas que têm sistemas desenvolvidos dentro da empresa, e não é pequeno esse número de empresas, elas têm lá seus programadores, paga para esses programadores, e normalmente ela tem 2, 3 programadores no máximo, porque ela desenvolveu ao longo do tempo o sistema e está lá. Então, no momento em que você tem um processo que é complexo, porque por menor que seja a alteração que você faz num programa, essa alteração ela interfere em muitos pontos do sistema, então é complexo. Então, eu acredito que para o mercado das empresas de ERP, isso vai ser uma vantagem, porque muitas empresas que desenvolveram o seu próprio ERP, o que elas vão ter que fazer? Está muito complicado, eu estou com 2 programadores aqui que desenvolveram o nosso sistema, mas agora está mudando toda hora, eu vou ter que contratar 5, 6, 7 programadores, quer saber? Eu vou pegar um sistema do mercado, que ela tem que se adequar a ele. Hoje tem muitas opções, muitos sistemas bons, e ela vai escolher um. Então, para a empresa de ERP, talvez isso seja um ponto que vai aumentar o número de clientes. E reforça algo muito importante, que é contar com o aliado certo nesse momento de mudança. O objetivo, com tudo isso que está acontecendo, é que o empresário consiga continuar focando no core do seu negócio. Exatamente. O que faz sentido é o empresário focar no core do negócio e contar com os parceiros de tecnologia, de educação, de inteligência artificial para entregar para ele o que ele realmente precisa
saber e precisa ter para estar preparado para a reforma tributária. E aí tem um risco muito importante também, que é nesse momento em que o empresário precisa decidir entre continuar desenvolvendo e aprendendo toda a parte técnica do seu RP próprio ou contratar um de mercado, ele acaba optando única e exclusivamente por custo. Né? E entra numa disputa de preço, entra numa disputa do eu vou fazer o mais barato porque aqui internamente era mais barato do que qualquer um de mercado. Mas às vezes o barato sai caro. E como para uma empresa de RP, para uma empresa de tecnologia, aqui representando a RP Flex, mas pensando na tecnologia como um todo, como está preparado para esse tipo de movimento? Onde a gente sabe que entra numa disputa de custo, mas o que a gente precisa entregar é a qualidade, é o valor para que o empresário esteja preparado. Então, o Brasil é hoje um dos países que tem mais diversificação de empresas de RP. Estamos muito bem servidos. Além da TOTUS, SAP, Oracle, temos empresas pequenas, a própria RP Flex, e o curioso é que o Brasil ele não é dominado unicamente pelas empresas estrangeiras. Aliás, no Brasil, a maior empresa de RP é uma empresa brasileira, que é a TOTUS. Mas todas essas empresas são todas de muito boa qualidade. Então, o empresário, aqueles que já escolheram a sua empresa, certamente estão bem servidos, seja uma empresa nacional, seja uma empresa estrangeira. E aqueles que têm os seus programadores internos e que talvez, devido a essa mudança paulatina, vão falar assim, não dá, eu não vou aguentar ficar alterando, vou ter que contratar mais 3, 4 programadores, eu vou comprar um RP do mercado. Ele certamente tem muitas opções adequadas, se ele for uma pequena empresa, média, mesmo se ele for especializado num segmento. Hoje tem empresas de RP focadas em segmentos específicos, então o mercado de RP, de empresas de RP vai crescer. E isso é muito interessante, porque eu acredito que vai chegar um dia em que todas as empresas vão ter um RP não desenvolvido internamente, e sim um RP de mercado. E o Brasil é um país muito forte nesse ponto, porque tem empresas nacionais que competem realmente com essas empresas estrangeiras, o que é uma concorrência saudável. Pode falar. E hoje, assim, a gente tem vários novos segmentos de mercado e a gente estava debatendo até um pouco antes dessa pulverização do setor de RP, né? Do mercado de RP. Hoje, como que você está vendo esse movimento? Antes o RP era muito voltado para essa parte contábil, tributária, financeira, de vendas. Hoje ele vira muito mais um pilar de gestão ali, né? Ele está no dia a dia da empresa. Então, como que você enxerga esse movimento hoje? Qual a oportunidade que você vê daqui 5 anos para esse mercado de RPs? É impressionante como o ERP, e isso é natural, porque realmente toda essa tecnologia da informação facilita muito os trabalhos de gestão de uma empresa, como está aumentando o número de aplicações. Eu vou dar um exemplo aqui, que é até contra a minha pessoa. Eu, com os recursos que eu tive da TOTUS, resolvi distribuir ou dar oportunidade aos meus filhos. Então eu tenho com os meus filhos 2 hotéis e um salão de beleza. E 3 empresas relativamente grandes. E nenhuma delas usa nem o Proteus, nem o RP Flex. Por quê? Porque o RP está indo tão profundamente nas empresas que eu estava conversando com minha filha, que toca um dos hotéis, e ela fala assim, mas pai, nem o Proteus, nem o RP Flex controla se o meu hóspede gosta de andar a cavalo, se ele gosta de subir na montanha, se ele arruma a cama do quarto. Eu falo, mas o RP que você está usando controla isso? Lógico que controla. Então, os RPs estão cada vez mais indo profundamente na gestão da empresa.
e até substituindo um pouco a mão de obra, né? Quer dizer, automatizando todos os processos nos mínimos detalhes, da portaria, a contabilidade, cobrança, estoque, faturamento, poder de pagamento e detalhes de cada tipo de empresa, né? Detalhes, como eu estou falando, num hotel, controlar se a pessoa foi montar cavalo ou não. Então, isso gera nas pessoas uma tranquilidade, porque se a tecnologia consegue se adaptar a esse tipo, a esse nível de detalhe, com certeza a gente consegue trabalhar com tecnologia durante os próximos 8 anos para todas as adaptações que vão precisar ser feitas da parte tributária, enquanto os 2 modelos de tributação coexistirem, né? E existe uma importância muito grande da tecnologia em tudo isso. Mas a gente sabe que a tecnologia, por enquanto, a tecnologia sozinha, ela não vai entregar nada, né? Então a gente ainda precisa das pessoas, a gente ainda precisa que as pessoas entendam e conheçam minimamente ali dos movimentos que estão acontecendo. E eu queria entender um pouco da sua visão sobre o processo de educação do empresário, de conhecimento do empresário no meio de toda essa transformação da reforma tributária. Então, o que está acontecendo é uma redução no número de colaboradores dentro da empresa, porque realmente todo esse processo de automação, ele simplifica a gestão. Evidente que também há um crescimento no número de pessoas técnicas e de digitadores, enfim, que trabalham no segmento da informação, da informatização da empresa. Então, há uma modernização em todo o processo, uma maior eficiência das empresas. O empresário, ele fica sabendo a qualquer instante qual é o seu lucro naquele momento, se ele deve aumentar o preço ou não, qual que está sendo o comportamento dos clientes, porque o RP, ou a TI, vamos dizer assim, porque hoje não é só um RP, tem outras rotinas específicas, tal, está ajudando na gestão, está tornando as empresas mais eficientes. E o importante é que esse movimento é mundial. Então, as empresas multinacionais aqui normalmente estão mais avançadas do que as empresas brasileiras, e as empresas brasileiras, para competir com esse mercado, com essas empresas, têm que também acompanhar esse processo. E o Brasil, ele tem como disponibilidade não só empresas estrangeiras aqui de tecnologia, como a SAP, a Oracle e outras, mas também tem empresas brasileiras, como a TOTUS e a própria RPFlex, muito boas, que vão melhorando esse sistema. Então, hoje, dificilmente uma empresa desenvolve internamente o RP. E agora, com a reforma tributária, sem dúvida que esse número vai ficar maior ainda, quer dizer, de empresas que não têm RP desenvolvido internamente, que usam um RP de um fornecedor especializado. Isso é bom para o mercado de empresas de RP, que vão crescer um pouco mais, mas sem dúvida que também existe um outro aspecto que está reduzindo o número de vagas, né? Então isso também é um ponto que é preciso tomar cuidado, porque pode provocar um desemprego, né? Quer dizer, não vai ter mais emprego para tanta gente, principalmente nessa área administrativa das empresas, porque aos poucos os sistemas de RP vão fazer a gestão de uma forma cada vez mais automática. Eu acredito até que uma das soluções que o governo vai ter que dar para exatamente não deixar muitas pessoas desempregadas é reduzir ou o número de dias da semana de trabalho, né? Já está aí se falando em 4 dias só, né? Sexta-feira também ser fim de semana, ou as horas de um dia, né? E aí quem vai se beneficiar muito vai ser o setor de lazer, porque as pessoas vão ter mais tempos livres e com isso precisa ter empresas que forneçam um divertimento para as pessoas. Enfim, é uma notícia boa, porque vai melhorar a nossa qualidade de vida. Não que o trabalho seja uma coisa ruim, mas diversão é melhor. Mas tem muita oportunidade aí também, né? Não é a primeira vez que a gente passa por movimentos de mudança, e não é a primeira vez que o assunto
da tecnologia substituir as pessoas. Não é a primeira vez que esse assunto entra em pauta, mas sempre surgem novas profissões, novos modelos de negócio, porque a verdade é que a gente se reinventa, né? O ser humano se reinventa constantemente, então aí a gente também percebe algo muito positivo. E pensando em oportunidade, tem um especialista, uma profissão que ela é muito importante em todo essa jornada, né? Em todo esse processo de mudança. Existe uma profissão que empodera a tecnologia para que a tecnologia se transforme e traz o conhecimento e consegue ajudar o empresário, que é o contador. Né? O contador é um grande protagonista aliado à tecnologia, ele é um grande protagonista dessa mudança. É muito importante que ele também se enxergue nesse papel de protagonista dessa transformação junto com a tecnologia, com tudo isso que tem acontecido. Mas queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a tua visão da importância do contador em todo esse processo e inclusive, para retroalimentar a parte de tecnologia para conseguir acompanhar aí todas essas mudanças. Sem dúvida que o contador é o teórico nesse assunto. Eu, hoje, não desenvolvo nenhum programa sem, de alguma forma, consultar minha contadora. Porque um RP, ele trata de toda a gestão da empresa. E o contador, ele é que mexe, né? A contabilidade é, na verdade, toda a base da gestão de uma empresa, porque é ela que coloca os números nas contas corretas, é ela que informa quanto é que está dando de lucro ou prejuízo à empresa, quais são as despesas que estão afetando esse resultado. Então, o contador é peça importante. Já se falou, em alguns momentos, de a empresa não necessariamente ter um contador de terceiros ou um contador profissional. Ela tem uma equipe lá. Mas, sem dúvida, que a contabilidade, como disciplina, como controle da empresa, ligada ao RP, vai ser cada vez um meio fundamental para a gestão da empresa, para o empresário realmente ter um controle de cada detalhe, de cada despesa, se está aumentando, se está diminuindo, ainda mais aqui no Brasil, que a gente ainda convive com uma inflação. Então, quanto é que eu vou dar de reajuste de preço, quanto é que eu vou pagar para meus funcionários? Constantemente nós estamos mudando, né? Cada real vale um valor diferente a cada mês. Então, tem que ter um controle muito delicado para evitar que a empresa entre num vermelho. Uma gestão muito eficiente. A gente tem acompanhado bastante aqui com os nossos contadores parceiros o quanto eles têm sido importantes, né, ali com os empresários, até pelas últimas notícias, né? Foram muitas mudanças e todas essas mudanças já batendo a porta causam um pouco de pânico no empresário. E a gente tem visto mesmo o contador assumir esse protagonismo e a contabilidade foi uma das profissões que, recentemente, com todo o movimento da contabilidade online, né, foi falado sobre não ser mais necessário o contador, e a reforma tributária vem para mostrar para a gente que é o contrário. O contador, ele é realmente muito importante. E quanto à sua contadora, queremos você aqui, Bruna, queremos você aqui gravando conosco um episódio do Território Tributário. E hoje, empresas grandes tem normalmente um setor de contabilidade com várias pessoas, né? Mesmo tendo tudo implantado no sistema, num RP, mas ainda assim, porque também a análise dos dados que o RP fornece tem que ser feita por pessoas que entendam bem de números, de despesa, receita, as várias despesas que existem, se elas são necessárias ou não. Então, essa ligação do contador com o programador, vamos dizer assim, com o pessoal de RP, é fundamental, porque o contador é que realmente dá as regras. O programador faz o que o contador informa. E já se pensou a não obrigatoriedade de um contador, mas isso eu acho que é um fato não tão importante, porque sempre, de alguma forma, a empresa vai necessitar. Pode ser que, por exemplo, nós não temos uma contabilidade interna, eu tenho um contador externo, um escritório de contabilidade que toma conta do meu negócio. E é fundamental, na análise, e cada vez mais, o contador não vai só fazer esse trabalho de rotina
de ver lá quais são as despesas, as receitas, imprimir o diário, o razão, o balancete, fazer todo esse processo com a ajuda dos programas de computador. Ele cada vez mais ajuda na gestão do negócio, né? Dando palpites de como reduzir as despesas e aumentar a receita. E hoje a gente vê assim que a reforma tributária ela vai impactar diversas áreas dentro da empresa, né? E a gente vê esse movimento muito da tecnologia junto com contábil, isso já acontece já faz algum certo tempo. E eu tenho uma terceira persona que ela vai ser cada vez mais impactada, que é essa persona do CFO, do departamento financeiro, e esse contábil financeiro está cada vez mais unido e munido de informação ali. Como que você vê esse pós-reforma dessa união por exemplo, o split payments, por exemplo? Ele vai ser algo que vai mudar de uma forma drástica, assim, um controle de caixa das empresas. Então, tem diversas peculiaridades que esse financeiro, contábil e tecnologia vão ter cada vez estar mais unido ali, né, no dia a dia. Ó, eu vou falar uma frase, desculpe se ela não pegar bem, mas eu falo que fazer uma empresa dar lucro é mais difícil que cantar mulher bonita. Nós estamos com uma mulher bonita aqui. Obrigada. Porque a concorrência é a alma do capitalismo. Então, nós temos também a concorrência estrangeira, que vem aqui com um recurso enorme. Então, o gestor de uma empresa, o dono da empresa, os colaboradores de uma empresa, a diretoria de uma empresa, ela tem essa luta constante de fazer a empresa ficar no azul. A receita maior que a despesa. E a concorrência, vivemos num país capitalista, eu acredito que o Brasil eternamente vai ser um país capitalista, então é uma briga com os números o dia todo. E a contabilidade é que fornece esses números cada vez com mais exatidão, com os RPs cada vez mais eficientes. Hoje o gestor pode ir no carro consultar seus dados num celular, então ele pode estar analisando se vai aumentar o preço ou se não vai aumentar o preço. Temos toda essa concorrência estrangeira que chega aqui com um capital enorme e às vezes trabalha no prejuízo só para roubar nosso mercado. Então, e nós como clientes, por sua vez, somos os beneficiados, porque a gente pode escolher de quem comprar, escolher uma empresa que oferece um produto mais barato ou melhor qualidade. Essa é a essência do capitalismo. Então, todos têm que entender que temos que trabalhar o momento todo, oferecendo um bom produto, um bom serviço, mas tendo uma despesa menor do que a receita. Porque não dá para você viver eternamente no vermelho. Um dia você fecha. Ninguém vai ficar financiando aquela empresa que só dá prejuízo. Então, ser um empresário é realmente trabalhar nesse ponto em que você tem os concorrentes, você tem que vender a um preço adequado, você tem que vender um bom produto e você tem que controlar as despesas e o custo. Mas é uma delícia ser empresário. E tem que conviver com 8 anos de reforma tributária pela frente, um caminho longo, e a gente falou bastante aqui do ponto de vista do Ernesto enquanto tecnologia, enquanto aliado desse momento, mas o Brasil quer saber. E o Ernesto empresário, diante desse desafio da reforma tributária e esses 8 anos de mudança, como está o coração com tudo isso? Me conta um pouco de como empresário, como você está vendo todo esse movimento. Então, eu acho que como empresário de uma empresa de ERP, eu não posso me queixar. É verdade. Porque, sem Tem dúvida, ponto. que todo esse processo que o governo inventou, né, de fazer uma reforma durante tantos anos, vai fazer com que as empresas cada vez mais dependam das empresas de ERP, porque aquelas que ainda hoje têm sistemas internos próprios, certamente vão vir para as empresas de ERP. E até hoje eu não entendi bem por que o governo está fazendo dessa forma, né? Eu acho que até o Lula ele deveria dar uma explicação, porque se você for pensar do ponto de vista prático, do ponto de vista, vamos dizer assim, lógico, não tem sentido você fazer uma reforma tributária que mexe com uma parte da empresa que não é o core dela.
eu sou empresário, eu não quero ficar me preocupando de como vou calcular meus impostos, quanto é que eu vou pagar, como é que eu vou emitir minha nota. Eu quero ver o meu produto, eu quero ver meu cliente, eu quero ver de onde eu vou comprar. Agora eu vou ter que me preocupar com uma reforma tributária que vai durar 7 anos. Porque, sem dúvida, que o dono da empresa vai ficar com aquilo na cabeça. Embora ele vai ou gastar muito dinheiro com colaboradores. Mas, assim está decidido, assim vamos obedecer. E é aí que a gente entra, né? Que entra a tecnologia de RP para automatizar o dia a dia e que entra a jornada da reforma tributária para ajudar oferecendo toda a parte ferramental e trazer esses insumos de entender como vai ser a tributação durante esses 8 anos e todo esse processo de mudança, com toda a parte de inteligência artificial também retroalimentando e com educação, para que o empresário esteja pronto, para que ele esteja preparado para lidar com tudo que vai acontecer nesses próximos 8 anos. E um ponto é indiscutível. Seria muito mais forte, muito mais fácil um corte rápido. Então, né? mas De um dia para o outro. Pode ser até que o governo, esse que está aí, né, que tem economistas muito bons, inteligentes e tal, está pensando numa reforma tão forte, tão significativa, tão complexa, né? Vai ver que eles estão pensando assim, não, nós vamos mudar tudo. Então, eles devem ter pensado assim, olha, como vai ser uma mudança que vai ser melhor, sei lá, não estou lá no governo, que eles falaram assim, não dá para fazer do dia para a noite, vai ter que ser feita aos poucos. Pode ser que seja isso, pode ser que daqui a 5, 6 anos, 6 anos, 7 anos, a gente vai falar assim, nossa, ficou tudo muito simples, muito legal. Diminuir os impostos dificilmente vai acontecer, porque o governo necessita desse dinheiro para nos dar todos os benefícios que ele dá. Mas talvez o governo está pensando que vai fazer uma coisa tão legal, tão bem feita, tão simples e tão justa, porque isso também é importante, né? Que seja justa, quem paga mais, quem gasta mais e tal, que vai valer a pena ter levado tanto tempo. Sem dúvida. Tomara que seja isso. O Brasil ele tem uma das cargas tributárias mais complexas do mundo. Exato. Então, quando a gente olha para um movimento de simplificar essa carga tributária, a gente precisa entender que tem muita complexidade hoje e muitas caixinhas para se encaixar em caixas menores, né? E simplificar todo esse processo. Então, eu acredito, e é onde eu realmente aposto, que todo esse tempo de mudança é para que seja possível adaptar toda essa complexidade em caixas mais simples e ter mais simplicidade ali para entendimento desse imposto. Eu também acho, opinião pessoal, que a diminuição do imposto ela não é o que está em pauta, mas um coeficiente de justiça, sim. Isso. Né? E trazer ali algumas novas ideias para otimizar essa questão de justiça quando a gente fala de tributos. Então, eu acho que não é assim, exatamente isso que você falou. Quer dizer, um sistema tributário, ele tem várias faces, né? Quer dizer, tem a face da justiça, tem as faces dos valores que são cobrados, da facilidade de calcular tudo isso, e principalmente de justiça, assim, em termos dos vários segmentos que as empresas têm. Então, o governo, ele está se colocando numa situação delicada, porque se esse fato de que a reforma vai levar aí vários anos não justificar a melhoria que nós vamos ter, seja de economia, seja de qualidade, de facilidade e tal, o governo vai perder, não digo perder votos, mas vai perder credibilidade, porque o pessoal vai falar assim, pô, além de não ter mudado nada, de não ter resolvido nenhum problema específico que a gente tinha, ainda está levando 5, 6 anos, né? Então, eu acho que, por outro lado, se ficar muito melhor em todos os sentidos, aí o pessoal vai falar, não, valeu a pena, demorou, mas valeu a pena. Como qualquer coisa que a gente faz na vida, né? Que é onde demorou, tá a nossa esperança, mas precisa né? valer a pena, precisa valer a pena.
É isso aí. E, assim, olhando para essa persona do empresário, qual foi empresário da RP Flex, né? Vamos deixar bem claro aqui. Qual foi o lado que vocês tiveram mais necessidade de preparação durante esse momento? E qual foi a principal, assim, dor que vocês ouviram dos clientes de vocês? Porque a gente sabe que nesses momentos de mudança, e uma mudança que vem sido tão falada nos últimos meses por diversas pessoas, gerou muita ansiedade. A gente fala porque a gente está dia a dia com o empresário aqui. Como que foi isso lá na RP Flex? Onde vocês investiram mais, né, durante esses últimos anos? E como tem sido esses últimos meses e como vocês têm olhado esse horizonte de médio prazo lá na RP Flex? Então, uma curiosidade é que essa reforma ela está assim com tantos detalhes, com tanta complexidade e essa questão de não ser de um dia para o outro, que a gente nem está questionando se nós vamos pagar mais ou menos impostos. Só está querendo arrumar a casa, né? Exatamente, porque normalmente, quando tem qualquer mudança assim, né, seja de uma alíquota, seja de qualquer coisa, tipo de pagamento que nós temos que fazer ao governo, a primeira coisa que a gente se preocupa é se nós vamos pagar mais ou menos do que a gente vinha pagando. Essa reforma talvez até seja um truque do governo, né? Eu vou aumentar os impostos, mas para o pessoal não perceber tão facilmente, eu vou levar 5 anos, 8 anos e fazer isso aos poucos. Porque, sem dúvida, que o governo ele precisa de recursos financeiros para fazer tudo o que ele faz. Então, talvez a gente vai ter essa surpresa, né? A reforma vai levar todo esse tempo, porque o governo quer aumentar significativamente em termos gerais, os impostos que as empresas pagam, e para não fazer isso numa paulada só, vai fazer isso no decorrer de 5, 6 anos. E aí as pessoas não vão perceber. Pode ser que seja essa a estratégia que o governo tá seguindo. De qualquer forma, é realmente inconcebível a gente ter uma reforma que vai levar 6 anos. Isso aí eu nunca vi. Acho que nenhum país do mundo fez isso em todos os tempos, porque o empresário tem com que se preocupar, que é vender o seu produto, ter qualidade no seu produto, cuidar dos seus funcionários, cuidar do seu marketing, fazer um monte de coisa. E agora ele vai ter mais uma coisa para se preocupar durante 6, 7 anos, a mudança da reforma tributária. E aí, olhando ainda um pouco agora, acho que eu vou dar um passo atrás, assim, queria olhar um pouco da sua jornada, detalhar ela um pouco melhor, assim. Você, assim, criou uma das principais empresas do Brasil, né? Se você olhar hoje, é o que a gente estava debatendo, quando vem empresas de fora, é difícil uma empresa brasileira conseguir competir de frente e ainda manter o market share sendo dela, né? Hoje... isso é um grande desafio. A TOTS, você estava me adiantando ali, tem 52% de market share olhando para esse mercado de RP, com 2 gigantes vindas de fora. E você, depois de criar tudo que você criou, fazer tudo que você fez, você vai lá e monta a RP Flex. Pegando esse gancho do que o Bruno falou, que é fundamental, você trouxe aqui para a mesa agora há pouco, a questão de estamos em um país que tem um clima bom, que está em uma situação legal e que tem tecnologia boa interna. E você foi um dos fundadores, você foi o fundador da maior, né? Da empresa mais relevante quando a gente fala de tecnologia. E esse movimento, ele é muito importante, assim, de muita oportunidade. De fato, quando a gente fala de Brasil e de tudo que a gente tem aqui, de tecnologia e de vontade de fazer acontecer. Então, pegando esse gancho do que o Bruno falou e trazendo para a sua trajetória, a gente queria muito ouvir, e é algo que a gente conversou até antes de você chegar, a gente queria muito ouvir desse ponto de vista ali dessa mudança, o quanto isso impacta ali, né, Bru? O quanto tudo que você já protagonizou de mudança impacta aqui nesse momento de decisão. Então, olha, eu vou falar aqui algumas coisas muito importantes. A primeira é que eu tive a sorte de arrumar um sócio que é um gênio, que é o Laércio Cosentino. A habilidade que o Laércio tem em negociar
É uma coisa incrível. Então, a Microsiga, ela vinha lutando, né, na década de 60, 70, tremendamente, né? Nosso objetivo era ter lucro, nem que fosse pequeno, concorrentes, tal. E no começo, então, do IPO, antes do IPO, a gente fez uma coisa que eu sempre digo: outros segmentos de empresas brasileiras deveriam seguir esse exemplo. Os concorrentes, os maiores concorrentes do mercado se uniram. Então a fusão que nós fizemos, Microsiga, Logocenter, DataSul e RM, que eram ferrenhos concorrentes. Eu cheguei um dia a brigar na rua com o sócio da RM, né, porque eu falei um negócio besta lá e ele quase veio bater em mim. Com a DataSul nós tínhamos uma concorrência incrível, era uma disputa em cada cliente. Mas chegaram no Brasil a SAP, a Oracle e outras empresas estrangeiras. E o que acontece num momento desse? Essas empresas estrangeiras passam a dominar o mercado. E nós pensamos, bom, mas o que a gente pode fazer para competir com essas empresas estrangeiras? E veio a ideia dessa fusão, né? E aí realmente o Laércio, ele foi perto da RM, falou lá com o dono, e como eu já comentei com vocês, eu tinha tido um atrito com o dono da RM, numa brincadeira, num evento que teve. A DataSul era nosso concorrente em todas as concorrências que a gente entrava. E ainda tinha a Logocenter, que também era uma grande empresa. E a gente se uniu. Deixa o ego Que de lado. outro setor você viu isso acontecer? E se unir para ficar a primeira empresa no mercado. Quer dizer, a TOTVS, ela é, no Brasil, 52% do mercado, superior a SAP e superior a Oracle. Os dois gigantes que entram em qualquer país com muito recurso e que realmente tomam conta no mercado. E a gente conseguiu isso porque a gente fez essa fusão, né? E você acredita que o fato de ser brasileiro e de conhecer toda a complexidade tributária daqui fez com que a TOTVS tivesse alguns pontos de vantagem em relação às empresas internacionais? Não, porque você vê que em qualquer outro segmento, né, segmentos industriais, comerciais, né, sempre as grandes empresas são estrangeiras. Então, o nosso sistema de tributação não é tão complexo. O Brasil é um país fácil de trabalhar, ele é imenso, ele tem toda uma população distribuída. Então, para uma empresa estrangeira, o Brasil não é um país difícil. Não é um país como países lá da Ásia, que são pequenos ou que são de outra política, né, mais comunista. Quer dizer, o Brasil é um país muito solícito, muito fácil de uma empresa estrangeira entrar aqui e dominar o mercado. Mas na área de ERP, quem domina é uma empresa brasileira. Mas o motivo é um só, a fusão que foi feita. Quer dizer, qualquer outro setor, qualquer outro, que os empresários desse setor brasileiros se unirem, os maiores, vai conseguir fazer a mesma coisa que a TOTVS conseguiu, ser o número 1 no mercado com 52% do mercado. E hoje a TOTVS também ampliou tudo isso porque essa gestão do Denis e do Laércio é fazer fusões com outras empresas, né? Então teve a Lynx, teve aí uma série de outras empresas grandes também que se uniram. Isso não é fácil, mas os brasileiros estão enxergando, pô, se a gente se unir, a gente realmente domina o mercado. A união faz a força. A união faz a força. E aí, depois de tudo isso, que eu imagino que essa negociação não tenha sido fácil, né? De juntar os concorrentes, montar esse grupo que virou a TOTVS e hoje, né, gigantesca. Teve sede ainda para montar a RP Flex. Como que foi isso, assim, esse movimento de sair ali do board, não sair do board, mas de ter um papel ali no board da TOTVS e criar uma empresa do zero? O que te motivou ali? Então, aí foi o seguinte, quando abriu o capital, eu automaticamente fui para o conselho, né? Porque, primeiro, por causa da idade, né? Eu estava com mais de 70 anos. E numa SA
tem esse regulamento. Acima de 70 anos não pode fazer parte da diretoria. Vai para o conselho ou sai da empresa e tal. Então comigo aconteceu isso, fui para o conselho. E aí eu continuei indo trabalhar todos os dias, programar, porque minha esposa, ela tem um salão de beleza. Ela trabalha que nem uma doida. E ela já tinha na época? Já tinha. Ela sai de casa às 7h30 da manhã e volta às 9 da noite. Então, eu adoro trabalhar, eu adoro o que eu faço, programar e ficar com as pessoas. Até hoje eu vou todos os dias. Eu estou aqui agora de tarde e até vou ter que justificar porque que eu não estou na empresa. Então, tudo isso fez com que eu continuasse a trabalhar. E aí eu falei, bom, já que eu estava continuando a ir todos os dias na TOTVS. Aí o Laércio chegou um dia e falou assim, Ernesto, não pode, porque você está no conselho, você é um sócio, na época ainda sócio majoritário, então você tem que ficar em casa. Vem aqui de vez em quando visitar e tal. Aí eu falei, mas em casa não tem ninguém, minha esposa trabalha também, meus filhos são todos casados. E aí abri a Herpeflex. E a Herpeflex, na verdade, eu abri assim, com nenhuma pretensão de lucro, com nenhuma pretensão de crescer. Eu abri com um único objetivo, ter o que fazer. Ter onde ir todo dia às 8h30 da manhã. Sábado e domingo. E hoje, assim, como que tá a RPFlex, assim, olhando mais agora para o business da RPFlex, como é que tá? Qual nicho de mercado aí vocês hoje exploram mais? Se vocês devem ter ali um ICP-alvo? E qual o objetivo hoje vocês veem aí para médio prazo, daqui para frente? Então, a RPFlex vai completar o ano que vem 20 anos, né? E ela está lutando aí no mercado de muita concorrência, então não está fácil. Durante esses 20 anos, eu nunca fui o gestor principal, eu sempre tive uma pessoa que tocasse o negócio, na parte comercial principalmente, na parte administrativa, porque eu sou um garoto de programa. Eu continuo programando até hoje, dei uma parada, mas já estou voltando de novo. Então, eu nunca gostei de ser chefe, de ficar mandando, eu gosto de programar. Então, a RPFlex está indo bem, a gente agora mudou inclusive para Faria Lima, então a gente já é gente mais chique na Faria Lima. Estamos lá e a equipe está com 40 pessoas, a empresa não tem um baita lucro, fica lá no azulzinho e vamos tocando. E eu continuo programando. Eu dei uma parada de programar para fazer, mas nunca larguei a parte técnica. Sempre fiquei junto aos clientes, tentando melhorar o sistema, dando suporte e tal. E também agora, né, com 82 anos, eu já não trabalho, eu pelo menos de manhã vou nadar durante 1 hora, então à tarde também eu faço ginástica, então eu trabalho um pouco menos, mas todo dia eu estou presente lá e programando. E eu tenho uma frase que eu digo assim, se eu morrer à tarde eu quero ter trabalhado de manhã, agora no dia seguinte eu acho que eu vou faltar. Bom, a gente está caminhando para o final. E antes da gente terminar, eu quero muito ouvir de você se você tem algum conselho para dar para os empresários nesse momento tão decisivo, nesse momento tão importante que é a reforma tributária. Então, o primeiro conselho que eu quero dar, foge um pouco disso que você perguntou, é assim, fazer do trabalho um prazer, um lazer. Eu acho que principalmente o dono da empresa, ele tem uma opção. Ele não precisa ficar na presidência mandando e tomando conta de todo mundo, porque às vezes isso não é uma coisa que a pessoa gosta. Então tem muito cara que é dono da empresa e fala assim, não, eu tenho que ficar aqui no comando e tal. E essa não é uma atividade muito legal. Você precisa ter jeito para gostar desse negócio. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre fui um técnico, mesmo na RPFlex, eu tenho um gestor que é o CEO, mas eu continuo sendo programador. Então, o conselho que eu posso dar é esse. Na sua empresa, faça o que você gosta. Procure ter um produto, um serviço de qualidade. Procure sócios, se você sentir que realmente a concorrência estrangeira, principalmente, não te deixa crescer. Então, tente se juntar com outras empresas, de preferência brasileiras, para realmente o Brasil ter
no seu portfólio empresas brasileiras dominando os principais mercados que a gente tem, né? Os segmentos que a gente tem. Outra coisa também que eu estou, assim, não muito de acordo, é o home office. O home office se justifica, principalmente aqui em São Paulo, por causa do trânsito, né? Outro dia até mesmo eu estava conversando com alguns colaboradores e perguntei, mas por que você gosta do home office? E a resposta normalmente é essa. É porque eu levo 2 horas para vir e 2 horas para chegar em casa. Então eu perco 4 horas por dia. Então é realmente ficar no carro 4 horas não é fácil. Mas aí eu acho que a solução tem que ser ou melhorar o trânsito ou morar mais perto do negócio. Tem muita né? saída. O que não é fácil porque às vezes a empresa mora num bairro caro e a pessoa não tem condições. Mas o home office eu não acho uma coisa legal. Você viu que agora, né, o Banco Itaú demitiu não sei quantos funcionários porque acabou com todo mundo que fazia home office. Então vamos ver se pelo menos isso as pessoas entendam que o trabalho tem que ser presencial. Ou você monta o seu negócio próprio aí fica home office, mas não numa empresa. Porque a empresa, eu acredito que isso está sendo um ponto, né? As empresas, de uma forma geral, se a gente for analisar todas as empresas, seja nacional, seja estrangeira, elas com o home office, elas estão tendo um volume de despesa, quer dizer, um resultado menor. Isso não é bom, né? Para um país como o Brasil, que as empresas, de uma forma geral, têm uma rentabilidade menor. Porque isso faz com que não há um progresso. Ela não pode oferecer melhores produtos, oferecer mais condições e tudo isso. Enfim, essa é uma opinião minha. Algumas pessoas podem gostar de fazer home office, mas normalmente é por causa da distância entre o local de trabalho e a residência e, principalmente em São Paulo, o trânsito, né? Boa. Ernesto, a gente queria te agradecer muito a participação e a gente trouxe aqui, até a produção preparou aqui um presente especial aí pela sua participação. Assim, resumindo, acho que eu vou trazer aqui umas pinceladas dos principais insights, porque pelo menos eu tive, aí eu vou deixar a Naya também contribuir, enquanto pode entregar aqui o presente. Muito obrigado, tá, pela sua presença. Isso aqui é uma lembrança, um carinho que a gente produziu aí pra você. Opa! É... Vimos aqui para tomar uma Coca-Cola. Então, olhando para o âmbito da reforma tributária, né? Você falou muito sobre essa questão olhando assim para o horizonte, assim, do perspectiva do dono de uma empresa de software, assim, capacitação, né? E aprimoramento das ferramentas. E para um empresário ali, uma outra persona ali que não seja desse meio, cara, confie e selecione bons parceiros para te ajudar nessa jornada. Não se esqueça que a sua empresa não é uma empresa tributária, contábil e assim por diante. Você tem que escolher parceiros que sejam capacitados para deixar essa jornada aí de 7 anos mais tranquila, né? Então acho que esse é o principal ponto aqui, olhando para o horizonte da reforma tributária. Olhando para o cenário macroeconômico, você trouxe para a gente que, cara, o principal ponto é cenário de boas perspectivas aí para médio prazo e que as pessoas precisam sempre, isso é uma coisa que eu percebi muito com você, ser incansável ali pelo aprimoramento e ser muito adaptável, né? Então você passou por diversos planos econômicos, mudanças tributárias, legislativas e assim por diante, e você sempre se adaptou durante toda essa jornada. Então, acho que adaptabilidade é um dos pontos aí que você trouxe, deixou muito claro. E assim, no terceiro lado, você trouxe, no último ponto, você traz muito essa questão da competitividade, né? Isso eu percebi muito, que você é uma pessoa competitiva, porque assim, você vê num mercado tão competitivo como o seu, empresas internacionais entrando no seu segmento e você conseguir abaixar o ego, né? Vamos querendo ou não, porque, você se uniu com outros concorrentes. Você não teve ego ali, se uniu com outros concorrentes e montou um dos principais conglomerados olhando para a RP. Então, acho que esses foram os principais pontos que eu percebi. Então, adaptabilidade, ser competitivo, incansável por melhoria. E quando olha para essa perspectiva
de reforma tributária, questão de ferramentas, se apoiar em ferramentas e educação. Acho que esses foram os principais pontos que eu anotei aqui. Com certeza. A frase "a união faz a força", para mim, fez todo sentido. Eu acredito que em qualquer momento de dificuldade, de desafio, a visão de comunidade, de se unir e de unir conhecimentos diferentes protagonizam o sucesso nesse momento de mudança. E para encerrar aqui o nosso papo, eu quero deixar na mesa que esse é o papel da jornada da reforma tributária. É para isso que nós estamos aqui, para entregar essa união de tecnologia, de conhecimento, de aprofundamento nessas mudanças tributárias, toda a parte ferramental, educação, para que o empresário seja empoderado nesse momento de mudança. E a sua participação aqui conosco foi muito especial, Ernesto. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência. Com certeza, todo mundo que está assistindo agora esse podcast aprendeu muito contigo, tá ali com o caderninho anotando, porque tem coisas que a gente aprende numa faculdade, tem coisas que a gente aprende num curso, mas tem coisas que só a vida ensina pra gente, só a jornada. E hoje poder ter acesso a tudo isso através dessa conversa com você, pra mim foi uma honra, foi um privilégio estar aqui com você nessa mesa. Muito obrigada de verdade por dispor desse tempo aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de falar coisas que aconteceram comigo, como, por exemplo, trabalhar no que você gosta, sentir prazer realmente no que você faz, procurar estudar cada vez mais, não se aposentar. E a vida, ela é curta, mas eu acho que o trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, né? Então, vamos... E também uma coisa que eu aconselho é, se a pessoa parar de trabalhar, se ela trabalha por uma multinacional, procurar fazer algum trabalho de benefício, né, a pessoas que necessitam de ajuda de alguém, né? Voluntariado, né, fazer alguma coisa assim. O importante, eu acho que é você ter o que fazer, porque a vida em casa, você acordar de manhã e ficar lá esperando o almoço, almoçou esperando o jantar, não deve ser tão boa como aquela vida que você participa de alguma forma. E hoje tem muitas oportunidades, fora o trabalho assim profissional, né, de você ajudar outras pessoas, de você participar de programas específicos, para ter o que fazer. Viver é diferente de estar vivo, Exatamente. Não é mesmo? Bom, é isso, chegamos ao final. Obrigada para você que ficou aqui com a gente. Siga o nosso canal, siga a gente nas redes sociais e tem muito mais conteúdo para vocês. Vamos juntos desbravar esses 8 anos de reforma tributária. Obrigada. Obrigado.